Oi gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô com a paleta aqui, ó, toda rosinha. Essa blusa é linda, né? Hoje eu vim falar sobre o IELTS, como foi a minha experiência, tanto estudando inglês, que vai, ó, muito longe, quanto me preparando para a prova. Já adianto que eu não sou nenhum tipo de parâmetro quando se fala em estudar inglês ou outras línguas, porque eu sou, modéstia à parte, né? Eu sou muito autodidata com línguas, eu gosto muito, então eu tenho bastante facilidade mesmo em aprender, estudar outras línguas e tudo mais. Enfim, vamos começar. Eu comecei a me interessar por inglês, na verdade foi, sei lá em 2008, 2009, não lembro, que foi na época que saiu o Crepúsculo, né? Eu era... Nossa, gente, tá muito alto, né? Gente, desculpa pelo barulho de obra, realmente não é algo que a gente pode controlar, né? Enfim, comecei a me interessar por inglês na época que saiu o Crepúsculo. Eu era muito viciadinha, tanto nos livros quanto nos filmes. Eu via e revia aqueles filmes e via em português, via em inglês e anotava minhas frases preferidas. Então eu tinha na época, sei lá, 10, 11 anos e eu já comecei a estudar sozinha assim. Outra coisa que eu via muito era Grey's Anatomy. Lá, comecei a ver lá por 2008 mesmo. Na época, a gente não assistia online ainda. Eu não assistia online, pelo menos. Então, a gente comprava os box de DVD. E como só saía uma vez ao ano, eu tinha que ficar revendo. Então, incontáveis vezes, acho que até a quinta, sexta temporada, eu vi e revi, e vi em português, e vi em inglês, e até o momento que eu já tava entendendo, que eu já até sabia que os personagens falavam, porque eu já tinha decorado. As minhas amigas estão aqui como prova pra dizer que eu tenho uma memória muito boa. Eu acho que é uma memória muito boa pra coisas aleatoríssimas, assim. Não é muito pra conteúdo, não. Mas às vezes também é pra conteúdo. Então, eu tenho uma memória muito boa, juntando com uma facilidade e muito interesse por línguas. Então, pra mim, foi muito gradual aprender, foi muito natural e foi muito vendo filme e lendo em inglês. O primeiro livro em português chama Eu Sou o Número 4, né? Em inglês é I Am Number 4. E foi o primeiro livro que eu decidi por ler em inglês. E muito engraçado porque é um livro de fantasia, né? Então ele fala sobre as pessoas lá, as pessoas lá são ETs, basicamente. São extraterrestres. E tinha muitas palavras que eu não fazia a menor ideia do que era, porque muita coisa era, tipo, inventado, sabe? Então, assim, foi uma ótima escolha de primeiro livro, tá? Brincadeira, gente. Foi muito bom, eu gostei muito, mas demorei muito pra ler. E eu recomendo lerem, tipo, sei lá, um romance, assim, a questão do primeiro livro. Então, essa minha história com o inglês vem de muito tempo já, quando eu tava no ensino médio. Assim, eu gostava muito de Adele, então, tipo, eu sabia todas as letras de cor. E isso, gente, você vai praticando o teu inglês. No ensino médio, assim, eu já posso dizer que eu era fluente, que eu já via série sem legenda, né, só em inglês. Então, foi mais ou menos assim que eu aprendi. Acho super legal, assim, quem não tiver com prazo determinado, como é o caso do IELTS, né, acho super legal ir assim com calma e fazendo no seu ritmo e tudo mais. Agora vamos para a prova. Como eu falei, eu já tinha bastante ciência que meu inglês era bom. Inclusive, eu fiz intercâmbio já de uns 5 meses no Canadá, em que eu falava 100% inglês, apesar de eu estar em Montreal. E eu sempre fui muito confiante com o meu inglês, então isso nunca foi um problema pra mim. Em maio desse ano, quando eu decidi ir pro Canadá, eu agendei minha prova do IELTS pra um mês depois, pra eu ter um tempo de ver a prova, entender como que era, porque assim, como eu falei, eu aprendi muito na prática, então eu não sei muito da teoria, não sei dos tempos verbais e tudo mais. É mais uma questão de feeling, não sei explicar. O que soa melhor, né? O que eu sempre falo. Então eu queria ter um tempo pra eu estudar a prova, pra eu entender como que era, como que funciona, né? A prova, ela tem 4 frentes, né? O primeiro é listening, depois vem o reading, o writing e por último o speaking. O speaking, na verdade, você pode fazer em um momento separado, né? Porque é individual e tudo mais. Então,
São essas 4 frentes. Desde que eu comprei o curso, eu já comecei a pesquisar online mesmo essa questão de provas online, fazer testes e tudo mais. Então, basicamente, nesse 1 mês que eu tive pra estudar, eu não fiz nenhum curso extra, mas acho legal aí quem não tá tão confiante assim, fazer um curso, acho bem bacana. Nem que seja de 1 mês, destravar um pouco. O que eu tava realmente com medo, com aflição, era o writing, porque no listening, no reading e um pouco no speaking, dá pra você ter noção como você tá indo e tudo mais, no sentido de que dá pra você praticar bastante. E por mais que eu tenha praticado writing, ninguém estava corrigindo, então não dava pra eu saber a nota que eu iria tirar, certo? Então, nesse 1 mês que eu tive, eu fiz todos os simulados, provas online que tinham no site. Gente, o site a IELTS, British Council e tal, tem bastante material gratuito, tem vários exemplos de prova, de como seria a prova física, né, que é no lápis. Eu fiz a prova em computador, graças a Deus, né? Tem vários modelos, vários exemplos de todas as etapas. A parte do listening e do reading foi, na verdade, que eu achei mais simples, porque não foge nada, absolutamente nada do que é no simulado. Tipo, não tem absolutamente nenhuma surpresa. No listening, você vai ter 30 minutos para fazer 40 questões. Mas assim, é tempo suficiente e, de novo, vai depender de quanto teu ouvido tá afiado. O som, ele vai passar uma vez e você tem que já ir preenchendo e completando o que foi falado. O reading é bem tranquilo. São uns textos que você tem que ler e as perguntas, elas são bem posicionadas no sentido da primeira pergunta já tá no primeiro parágrafo, a segunda pergunta no segundo parágrafo. Então, dá pra você ir lendo e fazendo concomitantemente. Eu fiz muito rápido o meu reading, tanto que eu tive que ficar um tempão esperando depois, porque foi muito rápido. E, enfim, vou deixar aqui alguns links também pro IELTS, British Council e tal, mas acho muito tranquilo vocês acharem e estudarem. Agora, a redação vai depender se você vai fazer o General, que é um inglês mais genérico e ele é para fins de imigração, ou o Academic, que é para fim de estudo. O General, se eu não me engano, a primeira redação é uma carta que você tem que fazer, uma reclamação, e o segundo é uma opinião. No Academic, o primeiro é uma análise e resumo de gráficos, e o segundo é também um texto opinativo, que você tem que falar o quanto você concorda ou não com uma frase e prós e contras, mais ou menos, naquele assunto. Gente, tem muita opção também para você praticar. E tentem ver videoaula também sobre o writing, porque o que acontece? Não basta só você escrever e escrever corretamente. Você tem que escrever mais ou menos no formato que eles buscam, tá? Para ganhar pontuação. Então, a análise do gráfico, por exemplo. Um parágrafo introdutório que você fala o tema, descreve o geral e sobre o que está sendo falado. Depois são uns 2 ou 3 parágrafos bem passando por todos os pontos do gráfico, que, como eles pontuam, é para você conseguir visualizar o gráfico a partir da tua descrição. Então, uns 2, 3 parágrafos explicando isso e tudo bem certinho, bem pontuado. E por último, uma conclusão, falando no final o que você conseguiu observar com esse gráfico. Esse daí é um texto mais curtinho, de 150 palavras. E você tem, teoricamente, 20 minutos para fazer esse e 40 minutos para fazer o segundo texto, que ele é mais comprido e ele vale mais ponto. Então, é assim que é para você se dividir. O segundo texto é um texto de 250 palavras, como eu falei, é um texto opinativo. E você tem que... Você lê a frase, que é falar se você concorda ou discorda, né? E dar os seus motivos. Aí você pode dar motivo só a favor do que foi falado, né? Depende, se você falar concordo 100%, você pode dar motivo só a favor. Se você falar concordo mais ou menos, concordo 50%, tem os prós e contras, você faz aí a lista de prós e contras. E se você falar discordo completamente, você dá aí todos os motivos para você discordar completamente. Como eu falei, é um texto mais comprido, de umas 250 palavras. E também tem que ter uma conclusão, né? Chegar a uma conclusão no final.
Eu não sei quanto que eu tirei separadamente, em qual que eu fui melhor. Eu sei que no writing eu não fui tão bem quanto nos outros. E por fim, acabando essas 3 partes, você é liberado, porque a parte do speaking ou você vai fazer antes, dependendo de qual horário você optar por fazer, ou você vai fazer depois. Eu optei por fazer a prova das 8 da manhã, porque eu sou uma pessoa muito matutina, e eu peguei, acho que o primeiro ou segundo horário da tarde pra fazer o meu speaking. Então eu terminei mais ou menos 11 e pouco, meio-dia, a prova da manhã, e 2 horas da tarde era o meu speaking. O speaking é a parte que eu achei mais tranquila, porque é a parte que eu me sinto mais confortável. Também tem pra você praticar. Tudo tem online, tanto o site oficial, como tem vários canais no YouTube. O speaking você realmente tem que praticar falando. Normalmente dura uns 15 minutos o speaking e são 3 etapas. A primeira etapa são perguntas bem pessoais, mais ou menos uns 5 minutos. É bate-pronto, assim, pergunta-resposta. Mas é legal você sempre elaborar e dar a entender que você tá entendendo bem a pergunta e tudo mais. Então, se a pergunta é sobre, e onde você mora? Você fala, eu moro num apartamento com um quarto no centro de São Paulo com os meus gatos. Então, você não fala só, tipo, um apartamento ou só no centro, porque senão vai dar como falta de vocabulário. A segunda etapa é uma etapa que eu, na verdade, achei que eu não tinha ido tão bem, porque me faltou ideia na hora. Ela me deu uma questão que era sobre mercados abertos, assim, como se fossem mercadões e tal. Se eu gostava, falar sobre assim, descrever um mercado que eu já tinha ido, onde era e tudo mais, e você tem que falar por 2 minutos, sem pausa, sobre aquele assunto. Na minha situação, o problema não foi que eu não tinha vocabulário, o problema foi que só me faltou ideia, assim, tipo, eu pensei assim, nossa, será que é pra eu descrever todas as frutas e cores e cheiros e tal? Ou é pra ser uma coisa mais genérica? Eu tentei não entrar tanto em pormenores assim e sobrou um pouco de tempo. Nisso que sobrou um pouco de tempo, ela faz questões também pra te manter falando, e a partir do momento que dá 2 minutos, ela te interrompe e daí vai pra parte 3. Lembrando que você vai ter 1 minuto pra você se planejar pra falar, então não é tão de bate-pronto assim, ela te mostra a questão, os pontos que você tem que abordar, e você tem 1 minuto, pode até fazer algumas anotações, tá? E na parte 3, ela faz perguntas mais genéricas. No meu caso, ela perguntou aí sobre comércio local e o que eu acho, se eu acho que eles vão acabar e tudo mais. Então, umas perguntas mais genéricas. Como eu falei, eu achei bem tranquilo. A minha entrevistadora também era muito querida. Então, deu pra conversar, deu pra dar uma risada e criticar o capitalismo e tudo mais. A minha experiência foi essa. O que eu recomendo, vejam bem as provas antes, por mais que você seja 100% fluente. Não tenta aparecer lá sem ter visto o modelo da prova, como que é, o que esperar, porque isso é muito importante. Fazer tudo que tiver no site lá disponível, dá uma olhada no YouTube, coloca aí a IELTS mesmo, vai aparecer várias... Como é que fala? Assim, esse rapaz aqui tiraria um 6 no speaking por conta disso. Então tem vídeo disso aí por todo o YouTube. 1 mês pra mim foi muito tranquilo. Eu sei que tem gente que precisa de mais e gente que precisa de menos. Um adendo, não é pra você aprender inglês pra fazer o IELTS, tá? É pra você testar o inglês que você já tem. Então não faça assim pensando que em 1 mês você vai aprender tudo que você precisa. Se você precisa aí de pelo menos um band 7, que é um band bem alto, aí recomendo tirar um tempo, assim, pra estudar mesmo e fazer as coisas com bastante calma. É uma prova muito cara, sabe? É muito frustrante você fazer a prova sem estar confiante e achando que não vai conseguir. Eu mesma, apesar de ser muito confiante, eu ainda estava com muito receio de não conseguir. Como eu falei, a minha nota do writing foi a menor, eu tirei uns 6.5 no writing. Mas deu tudo certo porque eu tirei nota boa nas outras e consegui ficar com band 8. Mas, como eu disse, esteja bem confiante pra fazer. É uma prova de R$1.000, né? Então não é uma coisa que você faz levianamente e sem estar preparado. E é isso, gente. Boa prova. Quem gostou desse vídeo, deixa um like.
Se inscreve no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo, fala o que gostou, o que não gostou. Se ficou com alguma dúvida do vídeo, se você já fez o IELTS e tudo mais, conversem comigo. E ativa o sininho aqui, porque eu pretendo fazer mais vídeos aí nas próximas semanas. E vocês podem me acompanhar. É isso, gente. Um beijo!